Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver mais uma propriedade aí, né, semântica. Nós vamos estudar aí sobre a equivalência semântica, né? Vamos aqui inicialmente observar essa tabelinha verdade aqui, né, onde eu tenho aqui as proposições P e Q, né, e as formas aí, ó, não P, P implica em Q e não P ou Q. Vamos analisar essas duas colunas aqui, ó. Observe que a coluna das interpretações da fórmula P implica em Q, ela é igual à coluna, né, das interpretações da fórmula não P ou Q. Observe que são idênticas, ó. Quando P e Q são verdadeiros, elas são interpretadas como verdadeiras. Quando P é verdadeiro e o Q é falso, elas são interpretadas como falsas. Quando o P é interpretado como falso e o Q como verdadeiro, elas são interpretadas como verdadeiras. Quando o P e o Q são interpretados como falsos, elas são o que? Verdadeiras, né? Então nós chegamos o que? A seguinte conclusão, né? Que as colunas das fórmulas P implica em Q e não P ou Q, elas são o que? Idênticas. Ou seja, essas fórmulas, elas são o quê? Elas são equivalentes, né? Do ponto de vista o quê? Semântico, né? Por que eu falo semântico? Porque se a gente observar essas fórmulas aqui, né, a sintaxe delas, né, é diferente. Mas do ponto de vista semântico, né, essas fórmulas elas são o quê? Equivalentes. O que isso quer dizer? Né? É o que nós vamos ver aqui na aula de hoje. Tá? Mas só para adiantar para vocês, quando eu falo que P implica que é equivalente, né, semanticamente a não P ou Q, significa o quê? Que eu posso substituir essa fórmula P implica em Q pela fórmula o quê? Não P ou Q, certo? Então nós vamos aqui, né, ver a definição de equivalência semântica e depois nós vamos a alguns exemplos e aplicações. Então vamos lá. Sejam H e G duas fórmulas da lógica proposicional. H e G, eles são semanticamente equivalentes, ou seja, H equivale a G se somente se para toda interpretação I de H é igual ao que? I de G, certo? Como nós vimos aí no exemplo anterior, né? Que é a fórmula o quê? Que é a fórmula P implica em Q, ela é o que? Ela equivale semanticamente, né? Ela equivale semanticamente a não P ou Q, certo? Por quê? Porque nós vimos lá que para toda interpretação, se essa fórmula aqui é interpretada como verdadeira, essa daqui também é interpretada como verdadeira. Quando essa fórmula é interpretada como falso, essa fórmula aqui também é interpretada como que? Como falso. Ok? Né? Formalmente nós temos então aqui, ó, que H equivale a G se somente se para toda interpretação I de H é igual ao quê? I de G, né? Ou seja, de acordo com a tabela verdade, H equivale a G quando os valores lógicos na coluna de H são idênticos aos valores lógicos da coluna de G. Ok? E nós temos aí, né, algumas propriedades, né? E é imediato que a relação de equivalência lógica entre as formas da lógica proposicional, ela goza das propriedades o quê? Reflexiva, simétrica e transitiva. Ou seja, H equivale a H. Isso é lógico, né? Uma fórmula equivale a ela mesma, né? Ou seja, quando que o H for verdadeiro, o H também vai ser verdadeiro. Quando ele for falso, aqui também H vai ser falso, certo? Ou seja, então ela é o que? Reflexiva, certo? Outra, se H equivale a G, então G também equivale a H. Essa é a propriedade o quê? Simétrica, né? Isso é óbvio, ou seja, se H for V, né? Se H
equivale a G, significa que quando ele for V, G é V. Ué, então, se G for V, H também é V. Se H equivale a G, outra possibilidade é que se H fosse F, G também é F, né? Ou seja, e F também, né, vai equivaler aqui também a mesma coisa. Ou seja, ela é o quê? Simétrica. Ok? Então, também é propriedade simétrica. E também ela é transitiva, que é o quê? Ó, se H equivale a G, né? Então, era como se eu tenho, ó, se H ela equivale a G, semanticamente, e G equivale a E, aqui, então, o que eu tenho? Eu tenho que H também vai equivaler o quê? Vai equivaler a E. Certo? Isso é óbvio, né, pessoal? Por exemplo, se H for V, então G também vai ser V. Se G é V, E vai ser V. Então G vai ser V, E também. Ou, se G é falso, H é falso, G vai ser falso. Então G é falso, mas se o G for falso, o E também é falso. Então eu vou ter falso, falso, ou seja, elas também o que? Se equivale. Aí também eu tenho o que? A propriedade o que? Transitiva. Ok? Vamos então a alguns exemplos aqui onde nós vamos analisar as relações de equivalência entre as fórmulas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro nós vamos analisar aqui, ó, essas duas fórmulas. Observem que P, a coluna de P e a coluna de não P, elas são o quê? Idênticas. O que significa isso? Que P, né, conforme a tabela, equivale a não P. Ou seja, a mesma coisa que eu falo assim, ó, se P significa Daniel é professor. Se eu falo é falso que Daniel não é professor, é a mesma coisa de falar que Daniel é professor, ok? Ou seja, se equivale o quê? Semanticamente, certo? Então, por exemplo, eu posso, onde tiver, por exemplo, P, eu posso substituir pelo quê? Pelo não P. Ou o contrário também, né? Onde tiver não P é a mesma coisa do que eu interpretar como sendo o quê? P. Ou seja, por quê? Observe as colunas. Elas são o quê? Idênticas. Ok? Vamos pegar aqui, ó. Olha essas duas colunas também, ó. A fórmula P implica em P e Q, ela equivale à fórmula P implica em Q. Né? Observando aí, ó, essas duas colunas, elas são idênticas. O que significa isso? Eu posso, por exemplo, pegar essa formulinha aqui, ó. Quando eu digo que P implica em P e Q, é a mesma coisa de eu dizer que P implica em Q. Ok? Por quê? Porque elas são o quê? Elas são equivalentes. Essas duas fórmulas elas se equivalem. Ok? Vamos lá. Vamos analisar mais algumas relações aqui de equivalências. Tá? Agora nós vamos analisar a equivalência. Observe essa fórmula aqui, ó, P se somente se Q. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, P implica em Q e Q implica em P. Tá? Para eu fazer a outra formulinha aqui, ó. Que essa tabelinha me mostra? Que P se somente se Q é a mesma coisa de eu dizer que P implica em Q e Q implica em P, ou seja, a biimplicação, certo? Observa, ó, quando eu tenho que P se somente se Q, né, por isso que fala biimplicação. Por quê? Porque ela equivale a P implica em Q, né, vai de P para Q, e também o que? De Q para P, ó. E Q implica em P. É a biimplicação, certo? Então nós temos aí, né, conforme a tabela, nós temos exatamente o que? Que dizer que P se somente se Q é a mesma coisa do dizer que P implica em Q e Q também implica em P. Ok? Vamos lá. Tautologia e equivalência, né? Aqui é equivalência, não implicação. Aqui, ó. Tautologia e equivalência, certo?
Vamos lá? Ó, dadas duas fórmulas H e G, nós temos que H equivale a G se e somente se H, se somente se é tautologia. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que H ele vai equivaler a G se somente se H, esse somente se aqui agora é sintático, né? H se somente se G, essa fórmula for o quê? Tautologia, certo? For uma tautologia. Vamos demonstrar isso? Vamos lá. Quando é que H equivale a G, que nós vimos até agora, né? Quando para toda linha da tabela verdade associada a H e G, as colunas, elas o quê? Elas coincidem, elas são iguais. Se somente se o quê? Para toda linha da tabela verdade associada a H e G são interpretadas o quê? Igualmente. Exatamente. Ué, se somente se o quê? Para toda linha da tabela verdade associada a H e G, eu tenho então que a H se somente se G é interpretada como sendo verdadeiro. Ué, por quê? Ué, porque se elas são interpretadas igualmente, então significa o quê? Quando é que a H se somente se G é verdadeiro? Quando eu tenho falso se somente se falso e verdadeiro se somente se verdadeiro. Então, mas espera aí, para toda linha da tabela verdade associada a H e G é interpretada como sendo verdadeira, então o que eu tenho que para toda interpretação I, H implicando em G é o quê? É tautologia, certo? Ou seja, H equivale a G, né, se a gente escrever aqui de maneira formal, né, usando agora a notação matemática, ó, quando é que H equivale a G? Quando para toda interpretação I de H é igual a G. Mas se somente se para toda interpretação I de H se somente se G, vai ser o que? Verdadeiro. Por que vai ser verdadeiro? É porque eles sempre são iguais. Ué, qual que é essa definição aqui? Ó? Isso aqui não é uma definição de tautologia, ó. Para toda interpretação I do que H implica H se somente se G é verdadeiro. Ou seja, H se somente se G é o que? É tautologia. Certo? O que significa isso, pessoal? O que ele está falando é o seguinte. Por exemplo, se eu tenho minha tabelinha lá do P. Então, o P pode ser verdadeiro ou pode ser falso. P não equivale a não P? Não é isso? Ué, não P, quando o P for V, não P vai ser V. Quando for F, vai ser F. Observe que essas duas formulinhas aqui, elas são o quê? Elas são equivalentes, ok? Elas são equivalentes. Isso significa o quê? Que P implica, se somente se não P, é o quê? É tautologia. Aí é mesmo, porque se você pegar, ó, olha para vocês verem se não vai ser tautologia, ó. Se eu pegar P, se somente se não P, então eu tenho, ó, V, se somente se V, V. F, se somente se F, V. Observe que isso vai ser o quê? Tautologia. Beleza? Vamos mais um exemplo aqui, ó. Dadas as formas, que eu até tenho uma... A gente vai provar aqui a lei de Morgan, né? Que fala o seguinte, ó, dadas as formas H, não P ou Q, e a fórmula G, que é não P e não Q, mostre que H equivale a G. Ou seja, vamos mostrar que se essas fórmulas aqui elas se equivalem, então H se somente se G vai ser uma tautologia. Então, fazendo a tabelinha verdade aqui, ó, tá? Aqui a tabelinha já está pronta, tá, pessoal? Não é o escopo da nossa aula que não é ensinar a fazer a tabelinha verdade, ok? Mas nós temos o que? Quando P e Q aqui for verdadeiro, essa fórmula vai ser o que? Falsa, VF falsa e assim por diante. Observem que essas duas colunas aí, ó, elas o que? Elas são idênticas, ou seja, não P ou Q equivale a não P e não Q. Quando eu falo não P ou Q, eu posso substituir por não P e não Q.
Por quê? Observe a tabelinha aqui. Se a gente agora pegar, pessoal, ele pediu para a gente mostrar que se H equivale a G, então H se somente se G é uma tautologia. Então vamos pegar essa fórmula e se somente se essa outra fórmula. Então tá aqui, ó. E realmente, ó, se a gente pegar F se somente se F, V. F somente se F, V. F se somente se F, V. V se somente se V, V. Observe então essa última coluna aqui, ó. Então nós chegamos à conclusão o quê? Que a fórmula H, se somente se a fórmula G, ela é o quê? Ela é uma tautologia. Por quê? Pois de acordo com a tabela, para toda interpretação, I de H se somente se G é o quê? É verdadeiro. Ok? Nós podemos demonstrar isso daqui, ó. Quando é que não P ou Q, se somente se não P e Q equivalem? Quando para toda interpretação de I de não P ou Q é igual a I de não P e Q. Ué, mas se eles interpretam essa fórmula igual a essa fórmula aqui, então a biimplicação aqui também vai ser o quê? Sempre verdadeira. Ou seja, essa biimplicação, ela é então o quê? Uma tautologia. Então nós mostramos aí. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora aqui, ó. Dadas as fórmulas H, né? O que é a fórmula H? X igual a 1 ou x não é menor que 3. E G é a fórmula não x menor que 3 e x igual a 1. Mostre que H não equivale a G. Pessoal, H equivale a G quando para toda interpretação eles são interpretados de forma igual, né? Agora, e quando é que ele não equivale? Basta, né, existir uma única interpretação que interpretam elas diferente, certo? Vamos lá, então aqui está a tabelinha, tá bom? Então aqui, ó, x igual a 1 e a minha proposição x menor do que 3. Então comecei aqui, fiz elas, x menor que 3 se é verdadeiro, x não menor que x que não é menor do que 3 é falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E assim por diante. Eu apliquei o ou, né, nessas duas colunas, fiz toda a tabelinha aí, de forma que eu tenho o quê? De forma que eu tenho aqui, ó, a fórmula H e aqui eu tenho a fórmula G. Certo? Então, vamos pegar aí, ó, olha como que elas foram interpretadas. Observem que as colunas elas não coincidem, né? Observe que elas não coincidem em quais linhas? Na primeira linha e na terceira linha, né? Então observe aí, ó, que eles não coincidem, certo? Então, se a gente pegar e aplicar aqui, ó, o se somente se, H, ó, H, se somente se G, vocês vão ver que o quê? Que não vai dar tautologia, né? E realmente, ó, V com F, F. V com V, V. F com V, F. V com V, V. Então, observe a última coluna, não é uma tautologia. Tá vendo? Então, H não equivale a G. Por quê? Quando é que H não equivale a G? Se somente se existe uma interpretação e tal que I de H é diferente de I de G. E aí o que a gente faz? A gente dá essa interpretação aí, ó. Sejam as interpretações I de x igual a 1 verdadeiro, que está aqui, ó, e I de x menor que 3 verdadeiro, que está aqui, ó. Por que eu dei essas interpretações? Porque elas interpretam a fórmula H como sendo verdadeiro e interpretam a fórmula G como sendo o quê? Falso. Certo? Então, beleza. Demonstramos aí. Nós temos, então, algumas proposições associadas a uma condicional, né? Nós temos aí que é importante até para a gente já ir familiarizando. Pessoal, essa parte aqui, tá? Eu falo principalmente para
demonstrações matemáticas, desenvolvimento do raciocínio matemático, elas são muito importantes, tá? Então vamos lá, ó. Dada a condicional P implica em Q, chama-se proposições associadas a P implica em Q as três seguintes proposições condicionais que contêm P e Q. Então vamos lá, nós temos a proposição recíproca de P implica em Q. Qual que é a proposição recíproca de P implica em Q? É Q implica em P, certo? Então se eu peço, então suponho que eu tenho lá assim, ó, qual que é a proposição recíproca de R implicando em P? Qual que é a proposição recíproca? Então seria P implicando em R, ok? Outra, eu tenho a proposição contrária de P implica em Q. Qual que é a proposição contrária de P implica em Q? É não P implicando em não Q, certo? Da mesma forma, se eu falo qual que é a proposição recíproca de não R implicando em não P. Qual que é a proposição recíproca, né? Quer dizer, qual que é a proposição contrária? A proposição contrária aqui, eu vou negar os dois, ó. Então vai ficar não R implica em não P, certo? Que implica. Ok? Tá? Então a contrária eu nego tanto antecedente quanto consequente. E qual que é a proposição contrapositiva de P implica em Q? É não Q implica em não P. Então, ó, pra você ver, aqui eu inverto. Ó, o consequente passa a ser antecedente, negado, né? E o antecedente passa a ser consequente, a negação dele. Ok? Ou seja, se eu tenho R implicando em P, qual que é a sua contrapositiva? Não P implicando em não R. Esse R sim. Isso. Beleza, pessoal? Nós vamos a alguns exemplos. Agora, antes, vamos observar a tabelinha aqui, ó. Só apagar aqui. Isso. Vamos observar essa tabelinha aqui, ó. Eu fiz a tabelinha aqui da implicação, tá? Aqui eu tenho a recíproca. Aqui eu tenho a contrária. Vou chamar aqui de CT. E aqui eu tenho a contrapositiva. Vou chamar de CP. Certo? Então, pessoal, analisando, né? Fazendo aqui a tabelinha verdade, vamos fazer algumas análises aqui, ó. Observe essas duas colunas. Observe a implicação P implica em Q. Observe que ela o quê? Ela equivale a não P implica, a não Q implica em não P. Ou seja, né? Dizer que P implica em Q é a mesma coisa de dizer que não Q implica em não P. Isso daqui é muito importante, tá, pessoal? Por outro lado, se você pegasse, por exemplo, P implica em Q e Q implica em P, olha essas duas colunas aqui, ó, elas não se equivalem, né? Quer dizer o quê? Que P implica em Q, né, não vai equivaler a Q implicando em P, né? Isso é diferente, ok? Tá? Isso daqui só acontece quando elas, como se diz, os dois são iguais mesmo, ok? Então, eu não tenho essa equivalência aí, certo? Da mesma forma, P implica em Q, se você analisar, ele não vai equivaler a não P implicando em não Q. Observe aqui para você ver, ó. P implica em Q, olha não, P implica em não Q, ó. São aqui, ó, diferente, ó. Aqui é F e aqui é V. Certo? Ou seja, não equivale. Já a contrapositiva, sim. A contrapositiva, elas se equivalem. Da mesma forma, olha para você ver se eu pegar Q implica em P, essas duas colunas aqui, ó. É a contrapositiva, ó. Qual que é a contrapositiva de Q implica em P? Qual que é a contrapositiva de Q implica em P?
é não P implica em não Q. Certo? Observa, ó, de P implica em Q, a contrapositiva é o que? O que é consequente, eu nego antecedente. O que é antecedente, eu nego, vira consequente. Da mesma forma, ó, o que é antecedente, eu nego, vira consequente. O que é consequente, eu nego, vira antecedente. Beleza? Muito importante, tá, pessoal? Isso daqui. Muito importante. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos a alguns exemplos. Seja condicional relativo a um triângulo ABC. A seguinte condicional, ó. Eu tenho a frase lá, ó. Se o triângulo ABC é equilátero, então ABC é isósceles. Né? A gente sabe aí, né, vocês, conhecimento matemático, a gente sabe, se um triângulo ele é equilátero, consequentemente ele é isósceles. Né? Porque se ele é equilátero, ele tem 3 lados. Para ele ser isósceles, basta ele ter 2 lados iguais. Né? Então vamos chamar de P o triângulo ABC equilátero. E de Q o triângulo ABC é o que? Isósceles. Né? Então, qual que seria condicional então? Então, eu vou representar lá. Ó. P implica em Q é a condicional. E essa condicional, né, pelos conhecimentos matemáticos, a gente sabe que isso é o quê? Isso é verdadeiro. Né? Que se o triângulo ABC for equilátero, então ABC é isósceles. Agora, e se eu fizesse aí, né, a recíproca? Será que Q implica em P? É verdade? Né? Não, é falso, né? Por que é falso? Olha, qual que seria Q implica em P? Seria a mesma coisa eu dizer assim, ó, se o triângulo ABC é isósceles, então ele é equilátero. Olha, todo triângulo isósceles ele é equilátero? Não, né? Não posso dizer isso. Ok? Então eu tenho aqui, né, eu tenho um exemplo aqui onde a condicional aqui é verdadeira e a recíproca dela aqui é o quê? É falso, né? Ou seja, um exemplo clássico aqui que P implica em Q não equivale a Q implica em P. Ok? Vamos mais um exemplo aqui. Ó. Olha a condicional. Se Carlos é professor, então é pobre. Vamos determinar agora a contrapositiva. Olha, a contrapositiva é uma que equivale a essa frase, certo? Como que nós podemos dizer essa frase aqui de forma diferente? Vamos chamar primeiro Carlos é professor de P e de que Carlos é pobre. Então, nós temos o que? P implica em Q. Então, ó, se Carlos é professor, então é pobre. Então, tá aqui, ó, se P, então Q. Qual que é a contrapositiva de P implicando em Q? Ela equivale o quê? A não Q implica em não P, que é a contrapositiva. Então, ela equivale. Então, eu tenho aqui, ó. Eu dizer que P implica em Q, a mesma coisa eu dizer que não Q implica em não P. Então, como que ficaria então não Q? Ficaria então que se Carlos não é pobre, então Carlos não é o quê? Professor. Então, observe, essas duas frases, elas são o quê? Elas são idênticas. Eu falar, ó, se Carlos é professor, então ele é pobre. É a mesma coisa de eu dizer, se Carlos não é pobre, então ele o quê? Não é professor. Verdadeiro, porque se ele fosse professor, ele seria pobre. Beleza? Então tá aí. Vamos agora achar a contrapositiva da condicional. Ó. Se x é menor que zero, então ele não é positivo. Então, observe. Verdadeira essa frase, né? Olha lá para você ver. Se x ele for menor que zero, então ele não é positivo. Vamos chamar de P, x é menor que zero e de Q, x é positivo. Então, a condicional P implica em Q está aqui. Ó. Então, a frase x é menor que zero, então ele é positivo, está expressa aqui. Ó. P implica em não Q. Certo? Qual que seria a contrapositiva disso daqui? A contrapositiva disso daqui eu vou negar o consequente. Então, aqui, ó. Eu neguei o consequente, o meu consequente é esse, ó. Eu neguei ele, ó. Não que. Implica em que? E eu neguei o meu antecedente, ó. Certo? Mas vamos lá. Não que, eu não posso substituir por que. Então, dizer que P implica em não que equivale a dizer que Q implica em não P, certo? Ou seja, vamos agora reformular a frase. O que é o Q? X é positivo. Então, ó, se X é positivo,
então ele não é menor do que zero. E realmente. Então, ó, você dizer que se x é menor que zero, então ele não é positivo, é a mesma coisa que você dizer que se x é positivo, então ele o quê? Não é menor que zero. Ok? Então vamos lá. Vamos agora para a gente treinar um pouquinho mais disso daí. Ó. Determinar a contrapositiva da contrapositiva de P implica em quê? Então ele quer a contrapositiva da contrapositiva. Então primeiro vamos, qual que é a contrapositiva de P implica em quê? É não Q implica em não P. Então tá aqui. Agora eu vou fazer a contrapositiva dessa fórmula aqui. Qual que é a contrapositiva dessa fórmula? Seria não, eu vou negar agora esse não P. Então, ó, eu neguei o consequente. Então, não P implica em não Q. Mas não P eu não posso substituir por P? E o não Q eu não posso substituir por Q? Ou seja, a contrapositiva da contrapositiva de P implica em Q é o próprio P implica em Q. Beleza? Vamos lá. Agora eu quero a contrapositiva da recíproca de P implica em Q. Então, primeiro vamos lá. Qual que é a recíproca de P implica em Q? É Q implica em P. Então, essa é a recíproca. Tá aqui. Agora, qual que é a contrapositiva dessa recíproca aqui? Então, eu vou negar. Então, vai ficar não P implica em não Q. Então, tá aí. Correto? Vamos lá. Qual que é a contrapositiva da contrária? Qual que é a contrária de P implica em Q? Então, lá pela definição que nós vimos, a contrária de P implica em Q é o quê? É não P implica em não Q. Então, tá aqui. Qual que é agora a contrapositiva? A contrapositiva dessa daqui é o quê? Não Q implica em não P. Mas não Q é Q. E não P é P. Ó, então, a contrapositiva da contrária de P implica em Q é a Q implica em P. Certo? Ou seja, a contrapositiva da contrária é a mesma da o quê? Da recíproca dela. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Determinar a contrapositiva da recíproca de x igual a 1 implica em x é menor do que 1. Então, qual que é a recíproca de x igual a 0 implica em x é menor do que 1? Então, eu vou o quê? A recíproca. Então, vai ser x menor do que 1 implica em x igual a 0. Beleza, essa é a recíproca. Agora, qual que é a contrapositiva dessa? Qual vai ser, então, a contrapositiva? A contrapositiva é o quê? Eu vou negar esse daqui, né? Então, ele equivale. Então, x igual a 0 vai ser qual que é a negação de x igual a 0? X diferente de 0. Implica qual que é a negação de x é menor do que 1? É x o quê? Não é menor do que 1. Ok? Então, tá aí. Vamos lá, a contrapositiva da contrária. Qual que é a contrária de x menor do que 1 implica em x menor do que 3? A contrária, então, vai ser a negação de x é menor do que 1. É x não é menor do que 1, implica em x não é menor do que 3. Então, tá aqui. Qual que é a contrapositiva? Então, a contrapositiva agora, eu vou negar. A negação de x não é menor do que 3, é x é menor do que 3. Implica na negação de x não é menor do que 1 e x é menor do que 1. Belezinha, então. Ok? E para gente encerrar, tá? Nós vamos ver só duas notações aí, tá? Dois símbolozinhos aí novos, tá bom? Que é o seguinte, ó. Chama-se, então vamos lá. Chama-se negação conjunta de duas proposições. Então, negação conjunta, né? Conjunta, então a gente sabe que está relacionada ao ezinho aí, né? Conjunção. Chama-se negação conjunta de duas proposições, P e Q, a proposição não P e não Q. Isto é, simbolicamente, o que é a negação conjunta de duas proposições P e Q? É não P e não Q. Certo? Essa negação conjunta, tá? Não P e não Q, a gente utiliza essa notação aqui, ó. P
a setinha aqui para baixo. Então, toda vez que aparecer P, essa setinha para baixo, Q, significa que é a mesma coisa de você escrever isso aqui. Ó. Você pode ir lá e substituir por não P e não Q. Vamos ver como vai ser a tabelinha? Olha lá. Ó. Então, P, né, negação conjunta de Q, é não P e não Q. Então, vamos lá. Ó. Vamos ver? Quando for V, então aqui vai ser falso e aqui vai dar falso. Falso e falso, falso. Beleza. Se o P for V, então vai ser falso. Falso e alguma coisa é falso. Se o P for falso, então aqui vai dar verdadeiro. O que é verdadeiro vai ser falso. Falso e alguma coisa também dá falso. Quando os dois for falso, não falso é verdadeiro. Falso, não falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, qual que é a negação conjunta de duas proposições? Ele só vai ser verdadeiro quando os dois forem o quê? Falsos. E, por outro lado, nós temos a negação o quê? A negação disjunta, né? Ó, disjunta. Disjunta está relacionado o quê? Ao ou, é uma disjunção. Qual que é a negação disjunta de duas proposições P e Q? É não P ou não Q. Ou seja, aqui, ó, não P ou não Q. Olha a notação que nós utilizamos, ó, para indicar. Ó. Então, ou seja, quando aparecer P setinha para cima Q, equivale, é a mesma coisa de eu estar dizendo, não P ou não Q. E ele vai ser o quê? Observe que ele só vai ser falso quando os dois forem o quê? Verdadeiros. Ok? Essa é o significado aí semântico da negação disjunta entre duas proposições. Beleza? Pessoal, então a gente encerra por aí. Eu deixo alguns exercícios aí para vocês praticarem, tá? E até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.